Espaços liminares. Lugares em que, de alguma forma, você sente uma sensação estranha, como se você já tivesse ido nesse lugar, como se ele fosse familiar para você, como se ele fosse importante, talvez. Bem, você tem completa certeza de que nunca viu esses lugares, mas de alguma forma eles trazem uma sensação estranha, ao mesmo tempo de mistério, mas de conforto. Os espaços liminares são lugares, na verdade, especificamente imagens de lugares, que trazem uma sensação estranha, uma sensação de familiaridade, uma sensação de medo, mas ao mesmo tempo de curiosidade. Espaços liminares e o que eles trazem para a mente das pessoas, na verdade, é bem impreciso. Varia de pessoa para pessoa. Algumas se sentem confortáveis, algumas sentem que isso é medonho e bizarro. Algumas ficam apenas achando que aquilo é familiar, como se elas já tivessem ido nesse lugar. Mas por que simples imagens de lugares vazios trazem uma sensação tão estranha? E o que isso tem a ver com os homens das cavernas? Ficou curioso? Então vem comigo! Isso foi extremamente constrangedor, nunca mais faço uma abertura dessa. Os espaços liminares, na verdade, não são algo que eu descobri recentemente. Na verdade, desde pequeno, eu olho para lugares vazios e sinto uma sensação boa até. Quando eu volto para minha antiga casa, que tá completamente vazia, eu sinto nesse vazio uma sensação nostálgica. Tipo, eu sei que agora tudo acabou, as memórias lá não vão ser feitas de novo, porque eu não moro mais lá, mas eu olhando para aquele vazio, eu consigo sentir, não os móveis que estavam lá, mas os sentimentos que eles traziam. Como, por exemplo, a mesa de jantar. Eu não consigo ver ela, eu posso imaginar, mas assim, o que eu sinto, na verdade, é o sentimento de eu estar com a minha família reunido para almoçar ou para jantar lá. E até um tempo atrás, eu não conhecia ninguém que sentisse essa sensação, mas depois dos espaços liminares fazerem sucesso, eu agora sei o nome para dar para esses espaços, para esses lugares em que eu sinto isso, e eu descobri o sentimento que isso traz. E o nome desse sentimento, senhoras e senhores, é Kenópsia. A kenópsia é uma palavra grega que ela não tem uma tradução direta, mas ela significa aquela sensação estranha de lugares que deixamos para trás. É quase como se fosse uma saudade. Essa sensação estranha talvez seja o que os espaços liminares causam na gente, e a gente pode acabar chamando de kenópsia, já que não tem uma maneira melhor para dizer isso. Sei lá, saudade, estranheza, familiaridade, não tem uma maneira melhor, então eu acho que essa é a melhor forma de dizer sobre os espaços liminares, sobre o sentimento que eles trazem, que é a kenópsia. Existe outra forma de descrever esse sentimento de familiaridade que não é a kenópsia, e sim a anemoia, que é o sentimento de saudade de ambientes ou situações que você nunca viveu. A kenópsia e a anemoia representam mais ou menos a mesma coisa. A anemoia é, como eu disse, o sentimento de saudade de lugares em que você nunca viveu, e a kenópsia, como eu já disse também, é aquela sensação de você observar lugares que você deixou para trás. É a sensação de você ver lugares em que você não está mais lá. Bom, os espaços liminares causam as duas sensações e elas, na verdade, no caso dos espaços liminares, podem significar a mesma coisa. Eu acho que a anemoia, na verdade, é uma forma de descrever esse sentimento muito melhor do que a kenópsia, porque essa sensação de espaços que você deixou para trás pode não representar muito bem alguns lugares. Talvez pode representar, sei lá, uma loja muito movimentada, só que de noite, quando ela não está com ninguém, porque é um lugar que você deixou para trás, não tem mais ninguém lá, e talvez isso represente a anemoia. Só que em lugares em que você sente aquela saudade, você descreva como kenópsia. Os dois são basicamente a mesma coisa, e você pode dizer que está sentindo ou um ou outro ou os dois. Não tem uma diferença de verdade. Alguns espaços liminares podem ser chamados de after hours, que significa depois de horas. Esse nome é dado para lugares em que, quando estão abertos, tem muitas pessoas, mas depois de horas eles se fecham e esses lugares ficam vazios. Um exemplo disso é um shopping às 4 da manhã. Você imagina um shopping e você consegue imaginar várias pessoas passando, fazendo compras, mas quando é um espaço liminar, não vai ter ninguém e vai dar uma sensação de mistério, de horror, de familiaridade estranha. E é isso que é um espaço liminar quando ele também é um after hour, um local que já se passaram horas do horário dele estar aberto.
Os espaços liminares, eles são interessantes porque eles causam uma sensação de medo, mas também de conforto, pelo menos pra mim. Eu gosto de ver aqueles lugares misteriosos, eu gosto de sentir aquela sensação estranha de saudade, de familiaridade. É bom, cara, eu recomendo vocês assistirem vídeos de espaços liminares. Essa sensação, esse formigamento, não é só vendo imagens, é estando em lugares vazios, é se colocando em situações em que você está sozinho em um lugar que deveria ter muitas pessoas. Um bagulho bem parecido com os espaços liminares, e talvez possa ser colocado na mesma categoria, são as backrooms, as salas do fundo. E eu acho isso muito interessante, porque transforma os espaços liminares não em um lugar simples, mas em uma creepypasta, uma coisa que é pra te intrigar. Backrooms são basicamente um erro na Matrix. Você vai abrir uma porta em que deveria ter um escritório, você abre e aparece o lendário Salas dos Fundos, que é uma dimensão, que são as backrooms, em que aparecem vários demônios, várias criaturas estranhas, mas eu acho que não deveria ter isso. As backrooms, por si só, são maravilhosas pra mim, são tipo muito interessantes, cara. E por que elas são tão interessantes? Porque elas são vazias, elas são salas que não levam pra lugar nenhum. Elas são um prédio gigantesco que deveriam ter escritórios, salas, mas não. É um labirinto imenso. E isso que me cativa nas backrooms. As backrooms, elas são salas amarelas, mas elas poderiam ser salas brancas também, para dar uma sensação mais vazia, que nem tem cor no ambiente. Um outro jogo muito da hora que dá essa sensação estranha é um jogo que o André Jung jogou, eu não lembro o nome, vou pôr aí na tela uma gameplay dele e um nome. Que bosta, cara, acabei de me dar mais trabalho, não deveria ter falado nada, mas tudo bem. Que é um jogo em que você tá numa loja vazia, tem uns manequins lá, uns demônios lá, que são os funcionários que eles querem te matar, mas... cara, sem isso o jogo ia ficar da hora. Eu acho que o jogo ia ficar da hora, dar essa sensação de vazio num ambiente que deveriam ter muitas pessoas. E eu, quando pequeno, eu pensava que, na verdade nem tão pequeno, sei lá, há menos de um ano que eu descobri espaços liminares, mas foda-se. Eu há pouco tempo, eu acreditava que só eu sentia isso, eu não conseguia explicar essa sensação pra outras pessoas. Eu, quando era pequeno, e até hoje na verdade, eu queria muito, e ainda quero, ficar num shopping vazio, assim, só comigo lá. E poder fazer o estardalhaço que eu quisesse. E eu sempre achei essa sensação boa de estar num local vazio e poder fazer o que eu quiser, mas sentir a sensação de vazio mesmo, de solidão. É uma sensação boa que até mesmo pessoas extrovertidas vão gostar de estarem vazias nesses ambientes. É assim que eu imagino, na verdade. Talvez eu esteja glorificando muito os espaços liminares pela sensação que eles causam. Mas é tipo, pra mim é inexplicável. É muito bom saber que outras pessoas sentem também. É como você tá num sonho. Vários momentos eu tive sonhos em que eu tava em locais vazios e estranhos e tinha uma sensação estranha no ambiente, sabe? Como se a atmosfera do local fosse pesada. É a mesma coisa em lugares vazios na vida real. Não precisa estar sonhando. Você vai num prédio abandonado, você vai sentir essa sensação pesada. É estranho, cara. É uma sensação boa, mas ao mesmo tempo ruim. Ela ser estranha, na verdade, não significa que ela não tem uma razão. Ela tem uma lógica. Você gostar das backrooms tem uma lógica. Você gostar dos espaços liminares tem uma lógica. Uma lógica científica que está conosco desde os primórdios da humanidade. Os espaços liminares causam uma sensação estranha de solidão, mas o que realmente essas sensações significam cientificamente? Desde os primeiros hominídeos até a era paleolítica, que foi há 10 mil anos atrás, exatamente quando Raul Seixas nasceu, o ser humano ainda engatinhava em direção da agricultura pelo mundo todo. A caça era a principal fonte de alimento, e através dela os seres humanos subsistiam. Era importante tomar cuidado na floresta. Haviam muitas criaturas perigosas, muitos animais que poderiam te matar, e também tomar cuidado para não ser percebidos pelas presas, que poderiam facilmente fugir quando vissem você. Nessa lendária batalha entre as lanças dos homens e as garras dos animais, onde quem perdia se transformava em caça, havia algo preocupante. Algo que deixava e até hoje deixa o ser humano ansioso. Esse algo, senhoras e senhores, é provavelmente um dos maiores medos da humanidade. O nada.
O completo vazio, a falta de som, animais em um local, o ser humano deveria se preocupar bastante. Porque uma hora ele tá ansioso e outra hora ele vira comida. Não ter nenhum ser humano na vila significava solidão. E você não teria amigos e nem mesmo um parceiro para continuar a sua espécie. Não ter nenhum animal poderia significar não ter nenhuma presa. Então você não teria comida e você provavelmente iria morrer. A falta de som também era suspeita, e com total motivo. Até porque os seres humanos tinham lanças que poderiam perfurar predadores facilmente. Então faria todo sentido eles ficarem quietos na moita, esperando o momento certo para atacar. Os outros animais em volta poderiam perceber a presença desse predador e fugiriam. Assim o local ficaria vazio, apenas com a criatura à espreita e o futuro almoço da mesma. O vazio era a maior preocupação nessa época, e até hoje é. Não ter água, não ter comida, não ter pessoas em volta. Pior do que isso é que não ter nada significa não ter coisas boas, e não tendo coisas boas dava espaço para as coisas ruins. A partir do momento em que a população das vilas dos paleolíticos ia diminuindo, a segurança também. Isso dava brecha para que pessoas e animais conseguissem invadir as vilas, saquear seus pertences e matar a população que restava. A falta de coisas até chegar ao vazio era preocupante, e talvez isso tenha tudo a ver com espaços liminares. A falta de pessoas numa cidade pode te intrigar exatamente por isso. Se as pessoas não estão aqui, onde elas estão? Dentro da casa delas? Então por que elas não estão aqui? O que tem nas ruas que faz com que elas não queiram estar aqui? Um prédio abandonado que ninguém vai? Por que as pessoas não vão? O que tem nesse prédio? Por que as pessoas não estão aqui? A simples falta de pessoas no lugar pode torná-lo perigoso ao nosso subconsciente, porque ainda somos macacos pelados, não temos muita diferença dos outros primatas. Só de um ambiente não ter pessoas já te causa essa preocupação. Se não tem pessoas, provavelmente não é um lugar seguro. Até porque um shopping tem muita gente. Isso significa que ele é, sei lá, ele pode ser consideravelmente seguro. Se alguém tentar dar um soco em outra, o resto pode ir dar um soco nessa pessoa. Todo mundo lá tá basicamente protegido, pelo menos aos nossos olhos de hominídeos. A falta de pessoas significa que elas não estão lá, elas foram embora ou elas não querem estar lá, por algum motivo. Espaços liminares escuros podem causar sensação estranha por simplesmente serem lugares vazios e escuros que podem te amedrontar. Até porque lugares vazios podem se considerar não seguros, porque todas as pessoas ou criaturas que poderiam morrer por alguma coisa lá foram embora, ou todas elas morreram também. E as partes escuras podem nos dar esse medo, porque o escuro sempre foi o maior medo. Eu não sei agora quem vem, se o vazio ou o escuro, não sei. Deixa nos comentários, galerinha. Mas no vazio, aquela criatura que expulsou ou matou todos os seres que estavam lá próximos, pode estar lá. Tudo isso pode explicar a maioria dos espaços liminares, mas tem um que ele causa uma sensação diferente. Não é medo, talvez seja até conforto. Os espaços liminares de piscina. Um ótimo tópico, Luplock. Os espaços liminares relacionados à água aparentemente causam uma sensação estranha para quem tem aquafobia, que é o medo da água. Mas mano, eu sinto uma coisa incrivelmente estranha. Olha para esses lugares com água. Não dá para sentir saudade, até porque não tem como deixar coisas lá, não tem como morar nessas piscinas. Os locais podem até ser escuros, você pode ter um certo medo disso, tudo bem. Pode ser vazio, e como eu disse, você pode sentir medo desse vazio, mas eles têm uma sensação tão diferente, cara. É uma sensação tão bizarra. É como se fosse os backrooms, só que os backrooms dá até pra entender de certa forma. Só que esse daqui não, cara. É como se fosse o céu, tá ligado? É muito louco, é como se fosse um sonho. Os espaços liminares com água dá pra muito bem fazer um jogo, tipo um jogo de PS1 de terror, só que não é de PS1 de terror. Tipo, ele tem uma lore, ele é um Dark Souls, só que parece que ele é um jogo da Puppet Combo de, sei lá, meia hora, tá ligado? Dá pra fazer um negócio muito foda. Ele causa uma sensação muito estranha, tá ligado? Não tem como ser saudade, como eu disse. Não tem como você morar nessa piscina, mas é tão bom, sabe?
Talvez seja literalmente medo de piscina, medo, sei lá, de mosquitos que estão na piscina, de bactérias. Pode ser isso, cara, pode ser isso que causa essa sensação estranha. Espaço Liminar dá muito pra fazer um jogo de terror bem feito, não esse jogo bosta aí, esses jogos bosta feito de creepypasta maldinho, um jogo bem feito, cara, dá pra fazer um negócio muito da hora. Os espaços liminares são estranhamente bons e confortáveis e eu gostaria de trazer mais vídeos assim no canal, sobre coisas interessantes, sobre fenômenos estranhos que nós podemos falar aqui, mas que tem explicação. Eu não quero virar um canal bosta de o chupacabra comeu meu cu às 3 da manhã. Tem que ser um negócio que faça sentido lógico, que tenha uma explicação científica. Tem também um meme muito da hora na gringa, que são os incidentes dos Trollface, que eles usam fotos de espaços liminares pra usar de fundo. Eu também gostaria de fazer alguma coisa interessante com espaço liminar aqui no canal, sei lá, falar sobre algo com espaço liminar no fundo, fazer um podcast que tenha espaços liminares no fundo passando. Ia ser da hora, cara, ia ser da hora. Mas é isso, mano, se você viu até aqui, quer dizer que você gostou muito desse vídeo e você tá pronto pra dar o like. Eu sei disso, cara. Comenta aí se você gostou do vídeo, comenta aí, dá ideia de vídeo aí. E se você chegou nesse canal por causa desse vídeo, considere se inscrever, cara. Eu vou postar mais vídeos assim. Eu fiz um vídeo sobre a Ena também, se você gosta da Ena, aquela garotinha que faz muitas atrapalhadas pelo mundo afora. Tá aí. É isso, cara. Beijos, falou.